Olá, sou o professor José Luiz, vamos aí para mais uma dica. Bom, para saber quanto tem de memória no computador, você vai vir aqui no menu iniciar, aí vai ter aqui no canto esquerdo a opção documentos, ou vai ter uma pastinha amarela aqui embaixo, você pode clicar nela também, ou lá no seu teclado tem uma bandeirinha lá embaixo, né, perto do espaço, você segura na bandeirinha e clica na letra E de elefante. Aí vai abrir aqui o explorador de arquivos. Aqui no explorador de arquivos vai ter aqui no canto esquerdo a opção computador. Se não estiver aparecendo, é só você rodar a bolinha do mouse aqui que ele vai aparecer. Aí você vai vir com o botão direito aqui nele e vai vir aqui em propriedades. Nessa tela que vai abrir, você tem aqui ó, RAM instalada. Aí vai aparecer aqui o valor que você tem de memória RAM. Se é 2 GB, se é 4 GB, se é 8 GB. No meu caso aqui é 16 GB. Ou pode aparecer mais no seu, aí depende de quanto você tem aí no seu computador. Então é bem fácil, né, de identificar aí quanto tem de memória. Ok? Então quem queria só saber quanto tem de memória, já encerra por aqui, dá like no vídeo, se inscreve no canal. Quem quer um pouquinho mais de dicas aí, continua assistindo o vídeo. Bom, pessoal, para quem vai continuar assistindo, uma dica muito importante é a seguinte. Nós temos aqui embaixo o tipo de sistema, que no meu caso aqui é o 64 bits. Nós temos dois, o 32 bits e o 64 bits. Se você tem aqui ó, de 4 GB para baixo, ou seja, 2 GB, 3 GB, 1 GB, o seu sistema tem que ser 32 bits. Tá? Se a pessoa que formatou o seu computador, colocou o sistema 64 bits e você tem menos de 4 GB, o que ela fez foi errado. Tá? Errou! Isso aí vai tirar desempenho do seu computador. Seu computador poderia estar um pouquinho mais rápido, mas ele não vai conseguir fazer isso por causa desse erro. Tá? E mesma coisa, se o seu computador tem mais de 4 GB, ou seja, se ele tem 4, se ele tem 6, se ele tem 8, aqui tem que ser 64 bits, tá? Por quê? Se o seu for mais de 4 GB e aqui for 32 bits, ele vai conseguir usar no máximo 2 GB, de 2 a 4 GB. Ele não vai conseguir usar mais do que isso, tá? Então todo o resto que você tem você vai perder, ou seja, vai perder não, né? Não vai conseguir usar, tá bom? Então, se tem menos de 4 GB tem que ser 32 bits, se tem mais de 4 GB tem que ser os 64 bits, tá? Então, antes de levar para formatar, dá uma olhadinha e já fala pro cara, ó, eu quero o sistema 32 bits porque eu tenho menos de 4 GB de memória, tá? Outra coisa importante de você olhar também, hoje em dia eu acho que não acontece muito isso, tá? Mas quando eu comecei a trabalhar na área aí, a gente ouvia muita reclamação de pessoas que levou o computador para formatar, o cara tinha lá, por exemplo, 4 GB, duas memórias de 2, né, que somando dá 4, o cara tinha 4 GB, levou para formatar, quando voltou na casa dele, só tinha 2 GB, ou seja, 2 GB foi tirado. Então, muita gente percebeu, tem muita gente que passou por isso e nem descobriu, né? Então, agora você já sabe aí como descobrir quanto você tem de memória. Você já sabe se vai acontecer esse tipo de coisa com você, tá? Não é porque eu tenho 16 GB aqui que a minha memória, ou seja, a peça que tem lá no computador, é uma só. Eu tenho duas memórias de 8, que somando dá 16. Eu posso ter 4 de 4, que dá 16. Já pensou? Você tem lá 4 memórias de 4 GB cada uma. Aí você leva para alguém formatar, o cara vai ver lá, tem 4. Eu sei que muita gente dá aquela coçadinha para, opa, se eu tirar pelo menos uma, a pessoa não vai nem notar, né? Então, fique atento a esse detalhe aí, tá? Muito importante. Eu vou colocar uma imagem aí da memória na tela para você saber qual peça que é, tá ok? Então agora você já sabe como é que faz para saber quanto que tem. Você já sabe a dica aqui do 32 bits e do 64 bits. Você sabe a importância de você saber quanto giga tem, tá? Para não ser lesado por alguém. Legal! Bem louco! Então é isso. De memória tem muita coisa para falar,
tá? Mas aí já são coisas mais técnicas e a gente vai abordar isso aí em outro assunto, ok? Não esquece aí de dar like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí embaixo se você gostou, se não gostou, comenta aí alguma pergunta sua, alguma sugestão de aula que você quer ver, ok? Valeu!